Escravos, mulheres e estrangeiros. Apesar do fim da escravidão por dívidas, o número de escravizados em Atenas continuou grande, pois os homens ricos passaram a comprar cativos de outros lugares, como, por exemplo, o Egito. As pessoas começaram a comprar outras pessoas para serem escravizadas. Já que a escravidão por dívida havia sido abolida, acabada, o que as pessoas começaram, os grandes fazendeiros, as pessoas que tinham muito dinheiro, começaram a fazer? Começaram a comprar pessoas para transformá-las em escravas. Os escravizados faziam vários tipos de tarefas. Os homens cuidavam do gado, carpiam a terra, plantavam, colhiam. Já as mulheres moíam grãos, fiavam, teciam, cozinhavam e cuidavam das crianças e da casa dos seus donos. As mulheres atenienses eram sempre dependentes de um homem. Até o casamento, seguiam os hábitos da casa do pai. Uma vez casadas, os do marido. Elas cuidavam dos serviços domésticos e aprendiam com as mães e avós a cozinhar e a tecer. As jovens ricas viviam fechadas nos aposentos destinados às mulheres, os de Niceu, e tinham criados e escravas. Já as mulheres pobres, além do trabalho doméstico, ajudavam seus maridos fora de casa. A mulher do pescador, por exemplo, vendia o peixe que o marido pescava. Oi. Então quer dizer que as mulheres ricas viravam escravos e as mulheres pobres simplesmente se casavam? Não. As mulheres ricas, elas ficavam em seus aposentos e elas tinham escravos, tá? Que ficavam à sua disposição para fazer tudo que elas precisassem. Elas não precisavam aprender a cozinhar, a tecer, nada disso. Elas viviam naquela mordomia. As mulheres pobres, por sua vez, não. Elas tinham que aprender a cozinhar, a tecer. Para quê? Para poder ajudar o seu esposo. Tá? As mulheres pobres, os maridos produziam as coisas e elas vendiam para ajudar no sustento da casa. Tá? E a mulher rica, quando se casa, não ajuda o homem na casa? É o homem que se vira? Não, ela tem os criados e os escravos para fazer tudo. Ah. Entendeu? Uhum. Ela só manda. Ela dá as ordens e os escravos e os criados fazem tudo que ela manda. Entendeu? Uhum. O que é um criado? Criado é como se fosse um funcionário. Entendeu? Ah, tá. Os estrangeiros, chamados de metecos em Atenas, dedicavam-se sobretudo ao comércio. Seus filhos, netos e bisnetos continuavam sem direito à cidadania ateniense. Então, presta atenção, os estrangeiros eram chamados de metecos, tá? Eles trabalhavam, faziam tudo, mas a sua família não ganhava o direito de ser ateniense, tá? Mesmo que passasse gerações e gerações, eles continuariam sendo estrangeiros. Hoje em dia continua assim ou não? No Brasil atual, na nossa democracia, se um estrangeiro vem para o Brasil e casa com uma brasileira, ele passa a possuir dupla cidadania. Por exemplo, a minha irmã ela mora na Flórida. Quando ela foi embora do Brasil, ela se casou com um norte-americano. Ela tem agora o quê? A sua dupla cidadania. Ela é brasileira e norte-americana, tá? O marido dela automaticamente também ganha a dupla cidadania. Como ele é estrangeiro, ele ganha a cidadania do Brasil. E os filhos deles, quando nascem, passam a ter também a dupla cidadania. Oi? Se a mãe for, sei lá, brasileira, o marido for americano, aí o filho nasceu na Austrália, sabe? O filho só nascer, sei lá, eles viajam para a Austrália, o filho nasce na Austrália, não sei. O filho nasceu australiano e passa a ter as 3 cidadanias. Então ele é tricidadão? É mais ou menos isso. É uma tripla cidadania, tá? Acontece isso também, por exemplo, com pessoas que têm a família nasceu no Brasil, a família já vive no Brasil, tá? Mas, por exemplo, assim, os avós eram italianos, os avós, parte de pai eram italianos, os avós por parte de mãe eram portugueses. Essa pessoa que nasceu no Brasil, né, que a família vive no Brasil, ela passa a ter direito ao quê? A cidadania italiana e portuguesa. Mas isso, gente, é uma coisa, é uma burocracia, tá? Eles têm que enviar documentos, provar que tem origem naquele país para conseguir essa cidadania,
quando vem, né, de antepassados. Quando é atual, não, é automático. Entendeu, Caldeira? Sim. Joia. Vamos para Esparta. Esparta era muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Estava situada na península do Peloponeso, entre altas montanhas, e não tinha saída para o mar. A cidade foi fundada pelos dórios, que depois de conquistar os povos vizinhos, os submeteram ao seu domínio. Desde o começo de sua história, Esparta parecia um acampamento militar. Por volta do século 8 a.C., a sociedade espartana estava dividida em 3 grupos sociais. Os espartanos descendiam dos dórios, eram grandes proprietários e os únicos que podiam ocupar cargos políticos e militares, os altos cargos, tá? Os periecos eram descendentes de povos conquistados e dedicavam-se ao artesanato, ao comércio ou ao cultivo de uma pequena propriedade. A Esparta atacou uma cidade, conquistou aquele território, conquistou aquele povo. Esse povo aí, tá? Dá origem a quem? Aos periecos. Os zilotas executavam trabalho forçado para os cidadãos e para o governo de Esparta. Sabe-se que os zilotas se revoltaram com frequência. Os zilotas eram nada mais nada menos que os escravos, tá? Política em Esparta. O governo espartano era bem diferente do ateniense e seus princípios, os seus principais órgãos eram a Ápela, que era a assembleia da qual participavam os cidadãos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais, votavam sem discutir as propostas da Gerúsia. A Gerúsia, conselho formado por 30 anciãos são as pessoas mais velhas, tá? Eles propunham, com mais de 60 anos, chamados gerontes, do qual faziam parte 2 reis. Eles propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra, julgavam crimes. O eforato, órgão formado por 5 membros, os éforos, eleitos por 1 ano. Os éforos punham em prática as decisões da Gerúsia. Por essas características, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia, palavra de origem grega que quer dizer governo de poucos, ou governo exercido por uma minoria. Nós temos a aristocracia, que era exercido por um grupo, né, familiar, e a oligarquia, que é um governo de poucos, né, um governo exercido por uma minoria rica. O Zoom agora não tem mais tempo, tá, gente? Ele marca que tem tempo, mas ele pode ir direto. Tia, a aula tá acabando, é bom você ser rápida. Não, não, o Zoom não conta mais tempo. O Zoom não conta mais tempo, agora pode ir direto. Tá? Uhum. Olha só. Em Esparta, a partir dos 6 a 7 anos de idade, as crianças já costumavam a entrar por um ensino, os meninos, tá? Por um ensino militar. Eles ali eram treinados, estudavam para quê? Para se tornarem guerreiros, tá? E os meninos iam dos seus 7 anos de idade até os seus 60 anos de idade como militar. Era obrigatório servir como soldado, tá? As meninas, por sua vez, elas aprendiam a fazer todos os serviços domésticos e a se virar, né, comercialmente. Para quê? Para que pudessem cuidar da família. Os soldados, eles não tinham o direito de ficar em casa com as suas famílias. Eles iam em casa, visitavam as suas famílias, mas eles deveriam sempre estar juntos do grupo militar. Tá? Por exemplo, assim, durante o dia, se ele não está acontecendo nada, ele vai visitar a família dele. Mas à noite, eles teriam que estar no agrupamento militar. Tá? Era um serviço militar muito rígido. Eles passavam fome, sede, por castigos, até entenderem que eles passariam por tudo aquilo nas guerras. Eles eram preparados para sofrer durante as guerras. Tá? Hoje, dentro da nossa realidade, é uma coisa muito cruel você treinar uma criança de 7 anos de idade, né, até os seus 14 anos, para quê? Para ela entender que ela vai sofrer, que ela vai passar fome, que ela vai passar sede, que ela vai se machucar, para que eles estivessem preparados
né, quando chegassem realmente a entrar numa guerra. Era bem complicado, tá? Então, nós temos aí duas cidades gregas completamente diferentes. Nós temos uma cidade democrática, e essa cidade democrática, a gente vai ver no próximo capítulo, que ela propõe o quê? O pensamento, o estudo, né? E Esparta, que não era nada democrática, né? Era uma oligarquia, ela não achava que o pensar era importante. O importante era agir, conquistar territórios e conquistar povos. Tá? Então, nós temos essa grande diferença aí entre esses dois povos. Todo mundo conseguiu entender? Sim. Essa matéria de Grécia ela é muito gostosa de se estudar. Né? Assim, tem muitos detalhes, muitos nomes complicados que vocês têm que se organizar, ler de novo, tá? Porque esses nomes vão cair nas avaliações. Mas é um conteúdo muito gostoso de estudar, muito fácil. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Caldeira já tirou as dúvidas, é isso mesmo, Caldeira. Tem dúvida, tem que tirar. Não entendeu, não tem problema. Eu dou um jeito de explicar novamente, tá? Perfeito, adorei sua participação. Oi, Isabel. Emily, o quê? O que é Emily não quer? Não sei. Eu não entendi a conversa do chat, não, gente. Tem que ler tudo agora para entender. Gosto de história, quero não, mas dá pena. Quero falar, nada não. Coitada das crianças. Por que coitada das crianças? Ah, sim, dos espartanos, né? A gente, no próximo capítulo, a gente vai estudar um pouquinho a fundo aí como que era essa democracia grega, o que que existia. A gente vai estudar o quê? A cultura grega, tá? Oi, amor. Eu também vi que quando a criança nascia fraca, ela tinha que ser jogada do alto do penhasco para os animais comerem ela. Sim, existe assim, vocês podem até pesquisar, né, na internet mesmo, em outros livros, tem muitas outras coisas que aconteciam, né, com essas crianças. Não era admitido uma criança deficiente, porque uma criança deficiente não traria nenhum recurso, não ajudaria em nada. Entendeu? Tia, ainda bem que eu não sou espartano, então. Emily, qual foi a parte que você não entendeu, que a gente falou agora no final? Ah, sim, não, nós estamos falando como era as crianças que nasciam fracas, as crianças que nasciam com deficiência, essas crianças, elas eram retiradas da sociedade, tá? Geralmente eles matavam essas crianças, né? Porque elas não iam trazer benefício nenhum. Gente, existem muitas culturas ainda, principalmente indígenas, canibalistas, que acreditam que uma criança deficiente, gêmeos, são obras malignas, né? E sempre tem que ser sacrificadas, tá? Tem uma tribo indígena que ela enterra as crianças vivas, se nascerem deficientes. E se nascerem gêmeos, os pais têm que escolher um. O outro morre. Isso agora foi pesado. É a cultura, assim, são muitas culturas que dentro da nossa realidade, né, do que a gente acredita, do que a gente vive, é uma coisa assim absurda. Mas para eles, dentro da cultura deles, é uma coisa normal.